Olá, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Edson Moura e vou compartilhar com vocês uma mensagem da Palavra de Deus. Este mês nós estamos aí refletindo sobre família e hoje nós vamos ver quando o Senhor intervém na vida de uma família, trazendo vida para aqueles que estavam cotados para morrer. Eu quero compartilhar com vocês a história de uma mãe e de um filho. Está registrada no livro de Gênesis, capítulo 21, do versículo 8 ao versículo 21. A história fala de Agar. Agar era serva de Sara. Sara era mulher de Abraão. Sara não podia ter filhos, então ela combinou com a sua escrava de que ela daria um filho a Abraão. E esse filho da escrava com Abraão seria filho de Sara. Todavia, mais tarde, o Senhor concebeu uma bênção de Sara, que não podia ter filhos, engravidar. E então, quando Sara tem o seu próprio filho, que nasce do seu ventre, começam os conflitos com Agar e com o filho que ela tinha gerado do seu marido. E os conflitos ficaram tão insustentáveis que Sara expulsou Agar de sua casa com seu filho. E tudo que ela levou naquela situação foi um pouco de água e um pouco de pão. E o texto diz que Agar sai errante pelo deserto. E quantas vezes eu e você já nos deparamos com situações como Agar se deparou, de andar errante, sem saber o que fazer, sem saber qual o próximo passo, sem saber para onde ir. Isso é muito comum na vida das pessoas. E no meio de toda aquela aflição, Agar vai para o deserto, distante das pessoas, distante do socorro, e ela então com seu filho caminhando, até que diz a Bíblia que acabou a água. E tendo acabado a água, ela sentou o menino e ela se afastou um pouco para não ver a criança morrer. Diz a Bíblia que ela começou a chorar, e é nesse momento que Deus entra em ação e começa a interferir na história daquela família para trazer livramento para aquela mãe e para aquele filho que estavam fadados a morrer no deserto sem água. E a primeira lição que eu destaco aqui, que nos ajuda, é saber que Deus nos vê independentemente do lugar. Agar estava no meio de um deserto, não tinha homens por perto para lhe ajudar, ela não tinha onde comprar mantimento para se sustentar. Quem mais poderia socorrê-la? Só Deus poderia socorrê-la em tal situação. E o que nos conforta é saber que nós não estamos sozinhos, nós não estamos caminhando sem destino. Deus está no controle da nossa vida, e ainda que estejamos no deserto, o Senhor está conosco. Ainda que estejamos no deserto, Deus está nos vendo. Sabe por quê? Porque Deus nos vê quando estamos no monte, Deus nos vê quando estamos no vale, Deus nos vê quando estamos no deserto, quando estamos no profundo de uma cova. Deus nos vê independentemente do lugar. Vocês lembram que Deus estava com Moisés quando ele estava no cume do monte? Mas Deus também estava com Jonas quando foi lançado nas profundezas dos mares. Deus estava com Elias no cume do Monte Carmelo quando desceu o fogo do céu, mas também estava com Daniel quando foi lançado na cova dos leões. Nós servimos um Deus que nos vê e nos socorre independentemente do lugar. De que maneira Deus interferiu na vida daquela mãe, daquele filho, trazendo a eles o livramento? Enxergando-os independentemente do lugar e enxergando a angústia e a aflição em que eles estavam sucumbidos. Segunda lição que eu extraio: como Deus agiu intervindo naquela situação, ouvindo o clamor daquela família. O texto bíblico diz que Deus ouviu a voz do menino. O texto bíblico também diz que Agar chorou no deserto. Deus contemplou as lágrimas daquela mãe e a voz daquele menino aflito no deserto. Queridos, nós servimos um Deus que ouve orações. Quando nós entramos em nosso quarto, fechamos a porta, nos ajoelhamos e começamos a orar, nós estamos falando com o soberano do universo. Quando nós estamos em nosso quarto em oração, nós não estamos lançando palavras ao ar,
Nós não estamos falando com as paredes, nós não estamos filosofando, nós estamos conversando com o dono da nossa vida. Nós estamos conversando com o Pai Celestial. A Bíblia diz que Deus se inclina para ouvir a nossa oração, para ouvir o nosso clamor. Hudson Taylor dizia que quando o homem trabalha, mas quando o homem ora, é Deus quem trabalha. Spurgeon dizia que 10 minutos de oração vale muito mais do que um ano inteiro de murmuração. Billy Graham dizia que eu e você precisamos orar até que nos tornemos amigos íntimos de Deus. Queridos, Deus ouviu a oração daquela mulher no deserto. Deus ouviu a voz daquele menino no deserto. Deus viu as lágrimas daquela família. Nós servimos o Deus que responde orações. Deus está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Então nós vimos que Deus interviu vendo a aflição daquela família. Deus interviu ouvindo as orações daquela família. Mas por último eu quero dizer para você que Deus interviu abrindo os olhos daquela mãe. Havia faltado água e eles estavam desesperados no deserto. E depois que clamaram, oraram e choraram, um anjo do céu clamou e disse: por que choras, Agar? E diz a Bíblia que Deus abriu os olhos de Agar e ela viu água. E ela viu o mantimento, a provisão de Deus para ela no deserto. Deus abre os nossos olhos e nos mostra a saída, e nos mostra a resposta, a solução. Deus providenciou o que aquela mulher precisava para sobreviver, ela e o seu filho. E a minha oração é que Deus abra os meus olhos e os teus olhos, para que nós possamos ver a resposta de Deus, o socorro de Deus, a provisão de Deus, porque Ele já preparou para a nossa família. Porque nós servimos um Deus que nos vê, independentemente do lugar, que ouve o nosso clamor e vê as nossas lágrimas, que abre os nossos olhos e nos mostra a saída. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe.